Paz do Senhor Jesus Cristo esteja na vida de cada um de vocês. Tá tudo bem com vocês? Eu pergunto para você se tá tudo bem, porque se não tiver bem para você, se for uma tristeza, eu já profetizo alegria na sua vida em nome de Jesus. Se for uma dor, eu já amaldiçoo essa dor e determino uma o quê? Cura na sua vida. Se for uma tristeza, eu determino uma alegria na sua vida, porque no livro de João, capítulo 15, versículo 11, Deus tem uma alegria completa para a gente. Hoje é o terceiro dia que o Espírito Santo traz para a gente sobre autoridade. A base que o Espírito Santo nos deu é no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 28, que Deus nos deu autoridade para a gente caminhar sobre as nossas dificuldades. A autoridade foi tão maravilhosa que Deus deu para o ser humano, que deu para Adão. Adão, ele foi lá e pegou e colocou o nome nos animais. Se hoje chama vaca, foi porque Deus constituiu essa autoridade para Adão e Adão foi lá e colocou o nome de vaca. É autoridade. Mas você sabia que há pessoas que pegam a autoridade que Deus nos deu e usa de formas erradas? Veja bem, nós falamos muito daquele, vamos dizer assim, episódio não, mas daquele, um episódio, vamos falar, que Davi foi lá e matou o gigante Golias. A autoridade que Deus deu para Davi foi de tamanha importância nos nossos dias de hoje e para nós também. Mas você sabia que também há pessoas que mesmo cristão, mesmo pessoas de boa, vamos dizer assim, de boa aparência, de boa índole, né, vamos dizer melhor, é também um gigante Golias? Por que um gigante Golias? O gigante Golias, ele tinha uma autoridade de tamanho grande, porque as pessoas temiam o gigante Golias. A autoridade do gigante Golias subiu para a cabeça dele, como sobe para a cabeça das pessoas. Veja bem, há um ditado que é muito popular aí nos dias de hoje. Você quer conhecer a pessoa dando o que para ela? Autoridade. Você vai conhecer aquela pessoa. E há pessoas que quando recebem autoridade começam a pisar nas pessoas. Assim foi o gigante Golias. O gigante Golias, ele fracassou na autoridade que Deus constituiu para ele. Foi na onde que ele começou a amaldiçoar os povos de Deus e amaldiçoar usando até piadinha sobre quem? Sobre o próprio Deus. Foi aonde que ele começou a apedrejar, vamos dizer assim, as pessoas com a autoridade dele. Como o Espírito Santo fala pra gente que há pessoas também dessa mesma forma. A autoridade que Deus constituiu pra gente sobe na cabeça das pessoas. As pessoas começam a se achar melhor do que todo mundo, começam a se achar melhor do que Deus. E essa autoridade começa a subir para a cabeça da pessoa que, veja bem, nos carnavais, a autoridade que Deus constituiu para a pessoa subiu tanto na cabeça que ele vai para onde? Para aquelas passarelas, sei lá como é que chama aquele negócio, e começa a fazer o quê? Zombar no nome do Senhor Jesus Cristo. Se fantasiando, falando que Jesus é o quê? Um homossexual. Então veja bem, a autoridade que Deus constituiu para aquela pessoa subiu tanto para a cabeça dela que ela começou a zombar, como o gigante Golias zombou do povo de Deus e zombou de Deus. Então veja bem, há pessoas usando a autoridade que Deus nos constituiu de formas erradas. Olha para você ver como que Jesus Cristo usou a autoridade que Deus constituiu para ele, sendo ele mesmo Deus. Mas Jesus Cristo veio aqui como pessoa, mostrando para mim e para você que a mesma autoridade que Jesus Cristo teve, eu e você temos. Porque no livro de Mateus, capítulo 10, versículo de número 1, fala bem assim: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhe o que? Poder sobre os espíritos imundos para expulsar e para curar todos o que? Enfermos de todo o mal. Foi o que? O poder, a autoridade. Jesus Cristo tem tanta autoridade que uma pessoa morta há 4 dias, a pessoa morta ouviu a voz de Jesus Cristo. E aquele homem morto já há 4 dias ressuscitou. Mas quem que foi o que ouviu? Foi o morto. Se até um morto ouve a voz de Jesus, ouve a autoridade de Jesus, o que hoje está morto para você? Eu não sei o que está morto na sua vida. Por muitas vezes pode ser o seu relacionamento, os seus sonhos, as suas expectativas, pode estar morta.
Mas da mesma forma que Jesus chamou para fora Lázaro, Jesus hoje chama para fora o seu sonho, chama para fora o seu relacionamento. No livro de Mateus, capítulo 16, versículo 16, está falando de crer. Nós voltamos aqui um pouquinho, lá quando Adão constituiu tudo aquilo. Adão, ele pecou porque ele deixou de crer na autoridade que Deus deu para ele. E há pessoas também pecando nos dias de hoje porque esquecem da autoridade que Deus deu. Adão tinha tanta autoridade que com só a autoridade que Deus já deu para ele, ele poderia expulsar aquela serpente do paraíso. E hoje tem serpentes entrando na sua vida. Mas como hoje o Espírito Santo traz para a gente, no livro de Mateus, capítulo de número 1, capítulo de número 10, versículo 1, Lucas, capítulo 9, versículo de número 1, que Deus nos deu o quê? Autoridade. Deus na pessoa de Jesus veio aqui pessoalmente nos dá autoridade. Da mesma forma, olha para você ver, da mesma forma que Deus pessoalmente deu autoridade para Adão, Jesus Cristo pessoalmente deu autoridade para mim e para você. Então veja bem, eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Porque se estiver acontecendo qualquer mal, como está falando aqui no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 1, está falando aqui no finalzinho, todo o mal. Se é todo, é todo. Não importa qual mal que esteja na sua vida. São todos os maus. Por isso que no livro de Salmos, capítulo número 8, versículo 6, está falando que isso tudo tem que estar debaixo da onde? Dos nossos pés. Foi como Pedro caminhou sobre aquelas águas. Mas Pedro afundou por quê? É como está falando no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 16. Ele deixou de crer. E há pessoas afundando, há serpentes entrando na sua vida porque você deixou de crer. Na autoridade que Deus já nos constituiu desde o princípio. Desde o início, Deus já nos deu essa autoridade. E vamos aqui mais um pouquinho. Mateus capítulo 18, versículo 18, fala bem assim, Jesus deu autoridade para ligar e desligar. Jesus nos deu autoridade para tudo que a gente ligar, será ligado. E tudo que a gente desligar, será desligado. Você tem autoridade para ligar. Ligar o quê? Bênçãos na sua vida. Desligar o quê? O mal da sua vida. Nós vemos aqui também, no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 16, se a gente crê, a gente vai colocar a mão na cabeça de uma pessoa. E o mal que aquela pessoa tiver, com a autoridade que Deus nos deu, que Jesus Cristo pessoalmente veio e nos deu, você vai curar aquela pessoa. Mas você tem que crer. Nós vemos também no livro de Mateus, capítulo 9, versículos 6 e 8, que Jesus Cristo nos deu o quê? Uma autoridade de perdoar as pessoas. No livro de Mateus, a oração que Jesus Cristo nos deu, que é a oração do Pai Nosso, ali nos dá um respaldo que nós temos o quê? O poder de perdoar as pessoas. A autoridade de perdoar as pessoas. E tem muitas bênçãos retidas porque você não usa a autoridade de perdoar as pessoas. Há relacionamentos fracassados porque você não perdoou aquela palavra que aquela pessoa lançou na sua vida. Por muitas das vezes foi de calor da conversa. Por muitas das vezes foi de boca para fora. Por muitas das vezes foi daquele momento de raiva, de ira da pessoa. Ela lançou uma palavra na sua vida e você não conseguiu perdoar o que aquela pessoa falou. Você fala que ama, mas não consegue perdoar. Veja bem, se nós falamos que amamos as pessoas e nós não perdoamos, imagina Deus. Imagina Deus. Se Deus fala que amamos nós e não perdoamos, então Deus está indo contra a palavra. E da mesma forma que aqui no livro de Mateus, capítulo 9, versículos 6 e 9, está falando que Deus nos deu, que Jesus Cristo nos deu autoridade de perdoar. Nos dá um respaldo lá no livro de João, capítulo 20, versículo 20. Você tem que perdoar. Deus, ele perdoa nós. Todo tempo que você chegar para Deus e pedir perdão do seu coração, não como Esaú. Esaú pedia perdão, mas imediatamente, vamos dizer assim, ele virava as costas e já fazia o mal novamente. Porque ele não pedia perdão da boca para fora. Por isso que Jesus Cristo nos ensinou sim, sim e não, não.
O que você falar tem que proceder de você, de dentro. O sim que você falar tem que proceder daqui de dentro para fora. E o sim que você falar de fora tem que proceder de dentro. Um exemplo, às vezes pessoas chamam você para ir na casa dela. Você sabe que não vai na casa daquela pessoa. Mas só para agradar ela, você fala que vai. Você está mentindo. Você não está usando a autoridade que Deus te deu de sim, sim e de não, não. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Mas veja bem, Deus já te deu autoridade. Serpentes estão entrando na sua vida. Deus te deu autoridade lá no princípio. E Jesus Cristo veio pessoalmente e nos deu essa autoridade. Para você ir lá expulsar essa serpente. Tem coisas mortas na sua vida. Jesus Cristo, com a autoridade dele, chamou para fora. Eu não sei o que pode estar acontecendo para você. Mas hoje o Espírito Santo traz para nós, simplesmente, pode simbolizar o quê? A palavra ser simples, mas de muito valor para mim e para você. Receba Jesus Cristo hoje como Salvador da sua vida. Jesus está voltando. E Jesus, ele preparou um banquete. Deus, na pessoa de Jesus, preparou um banquete para reunir nós todos, para mostrar para nós que nós temos autoridade de sentar naquele banquete. Deus nos deu autoridade para a gente participar daquele banquete. Mas como que nós vamos participar? Recebendo Jesus como o nosso único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador. Voltando para os caminhos do Senhor Jesus. Porque Jesus está voltando. Não se esqueça, Deus já te deu autoridade. Foi lá no princípio. Autoridade, Deus já te deu. Por isso que no livro de João, capítulo de número 15, tudo o que pedir em meu nome, crendo, você vai receber. O que é pedir? É determinar. O que é pedir? É reivindicar. O que é pedir? É ter autoridade de reivindicar os direitos que você tem. Você está reivindicando? Se não tiver, reivindica hoje o que você está precisando. Deus abençoe, um forte abraço. Fica com Deus.